Muito bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Começando mais uma gravação do nosso Podfit, né? E hoje nós temos aqui na nossa mesa novamente Débora Diniz, a nossa fisioterapeuta, E aí, galera? mamãe do ano, Exatamente. e nossa nutricionista Letícia Barbosa. Hello, galera, Insta Friends. Mudou de área, tá trabalhando, tá treinando agora, na verdade, né, com musculação. Vamos conversar muito sobre isso. Mas vamos conversar primeiro sobre a nossa grávida da vez, né? Treinou pesada na gravidez, teve o bebê, depois de 3, 4 semanas, mais ou menos, não foi? Já voltou a treinar. Parto normal, né? Foi, parto normal. Parto normal. Conta pra nós como é que foi um pouquinho disso. Olha, eu acredito que eu ter treinado, ter feito uma alimentação balanceada me ajudou muito a voltar. Conseguiu fazer? A dieta? É. Assim, 100% não, porque eu sofri muito com azia, enjoo, então tinha muita alimentação que me barrava, né? Tipo o quê? Fruta. Mas até acho que tinham mais água. Então, o único que tirava meu enjoo era a maçã. Uhum. A maçã me salvou. Na época de azia, era maçã todo Você dia. chegou a testar o gengibre? Não. Tipo assim, gengibre. Né? Para gestantes, o único fitoterápico que a gente pode tomar durante a gestação é o gengibre, para enjoo. A gente tem um nível máximo para ingerir, mas é um fitoterápico que a gente pode usar para diminuir essa sensação que é normal durante a gestação. Mas eu acho que me ajudou muito, né? Tanto a alimentação para voltar como eu tô agora, porque eu voltei a trabalhar com 5 dias pós-parto. Então eu já voltei no mesmo ritmo de antes. Então eu acredito que O tanto... mesmo? Pra quem não sabe, ela trabalha quase que 12 horas por dia. No começo, na primeira semana, não. Mas na segunda semana eu voltei no mesmo ritmo de antes. Eu acredito que o treinamento fez muita diferença, porque eu treinei na quarta-feira, meu último treino, e na quinta eu pari. Então, foi praticamente até o último dia mesmo de gestação. E eu, assim, super apoio. Acho que é por isso que a tia Clé tá aí, bem zona. Porque treinou durante a gestação e fez uma alimentação balanceada. Mas você chegou a fazer algum treino específico para facilitar o processo de ser um parto normal? Fiz muito agachamento, muita mobilidade de quadril, pelve, treinamento respiratório. Foi ele que montou. E você acha que só com treino de força, focado para isso, já ajuda no processo? Porque eu tenho várias pacientes gestantes que os médicos costumam indicar muito pilates para elas fazerem no final e pararem de fazer o treino de força. Você acha que para você foi mais interessante? Você fez pilates também? Eu não fiz pilates, mas indico também, porque é bom por causa do alongamento, mobilidade. Mas eu fiz muito treino de força, claro que não na força que eu fazia antes, né? Foi uma força mediana. Mas se eu não tivesse focado na força, eu não estaria como eu tô agora também. Porque como a amamentação você perde muito peso, eu ia praticamente ficar só pele e osso, né? Que é o que a maioria das mulheres ficam, né? Você continuou com crossfit ou só com treino de força? Foi os dois, né? Isso. Cross, mas... A gente intercalou bastante, né? Até porque crossfit, a gente falando de crossfit, falando de workouts pesados, eu tenho que restringir ela. Não que ela não possa fazer, mas eu tenho que restringir bastante. Até porque ela já estava ali no final da gravidez. Então eu tive que acabar restringindo ela de fazer workout. Então, foi mais treinos de força, mais treinos de iniciante, como por exemplo, back squat, um deadlift, um shoulder press. Ela foi treinando e de vez em quando a gente fazia alguma coisa de cardio, por exemplo, um remo, bem de baixa intensidade, uma bike. Porque falam muito isso, né? Que a gente precisa controlar a frequência cardíaca durante a gestação. Isso. Acelerava muito. Ela fazia qualquer coisinha, ela já se sentia muito exausta. Então, fazer um crossfit ali, uma aula coletiva, não sei se seria a melhor coisa. Então, no caso dela, eu tava sempre ali com ela, a gente tava sempre tendo feedback. Eu planejava uma aula, mas cada aula era diferente, porque eu chego lá com uma coisa na cabeça. Débora, vamos fazer isso?
Não, tô enjoada, não consigo. Então vamos fazer outra coisa. Então você tem que estar, tipo, plano A, tipo, plano B e plano C. Porque se E é der... sempre adaptando a realidade dela, né? Isso. A realidade dela e do dia. Porque, às vezes, o dia da grávida é sempre diferente. Entendeu? Agora tu me explica como é que tia Claire conseguiu fazer workout na gestação. Então, aí a gente já tá falando de um nível super avançado, né? A gente já tá falando de uma pessoa entre milhões. Então, na gravidez, a gente bota aí que a pessoa vai treinar 30%, 40% do, vamos dizer assim, do PR, do que ela tá acostumada a fazer. Então, vamos dizer, o PR dela é com 100 quilos. Ela consegue levantar 40 quilos tranquilamente, entendeu? Uma coisa que para a Débora seria praticamente impossível, ela conseguiu fazer, entendeu? Então... Vale lembrar também que eu não treinava, assim, no nível de competição. Eu sempre fui aquela pessoa do CrossFit que treinava porque tinha que fazer atividade física. Mas eu nunca treinei para competir, entendeu? Então, a minha periodização não é no nível da tia Claire. Mas, assim, admiro muito, porque não é fácil. Fazer um box step, para mim, era um absurdo, porque o peso da barriga, a gravidade empurra para frente, é surreal. É surreal mesmo. Que aí a gente já vê a diferença. Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum que ela vem do handball, que ela pratica crossfit. Então fazer um box jump over é tranquilo. E na gravidez ela conseguiu fazer tranquilamente. Entendeu? Só que agachar pra ela já é mais difícil. Então, tipo, um agachamento a 90 ou, sei lá, 70 graus já elevava a frequência cardíaca. Então, a gente, além de montar o treino, tem que conhecer a pessoa também. Entendeu? Mas eu acho que fez muita diferença, assim, pra mim não ficar tão desnutrida na época da amamentação. E eu acho que as mulheres grávidas necessitam muito de fazer nutrição. Principalmente na época de amamentação, porque é literalmente sugada. A alma da mulher vai embora. O gasto energético aumenta muito, né? É. Até mesmo durante a gestação, porque a gente tem que fazer um controle de peso para essa gestante não ter mais nenhum risco durante a gestação, não ter o risco de desenvolver alguma intercorrência, um diabetes gestacional, uma hipertensão, alguma coisa do tipo. Então, se essa mulher ainda treina, por exemplo, no nível da tia Claire, eu já tive pacientes que treinavam em alta intensidade, tive pacientes que não conseguiram treinar de jeito nenhum. Então, realmente é muito individual. Mas que é importante a gente ter esse acompanhamento durante a gestação, ainda mais se essa mulher quer continuar treinando, é fundamental. Não, e fora que tipo, não é assim, vou amamentar agora, vou dormir, vou descansar. Não. A rotina da mulher tá completamente diferente. Aí o neném não dorme, chora o dia todo. Isso. E, então, se ela treina, ela acha, vou descansar. Não, não vai. Vai continuar. E isso acaba até ajudando pra perda de peso também. Vale lembrar que eu, assim, não consegui voltar ainda à rotina de treino. Eu treinei essa semana só terça-feira. Mas porque a rotina muda completamente mesmo. Inclusive, a minha alimentação mudou porque, como eu tô trabalhando, tendo bebê, é uma loucura. Então, eu não consigo ter um acompanhamento nutricional também. Mesmo que eu precise muito. Então, eu tô tentando já começar a organizar a minha rotina para tentar voltar ao treino de antes e a alimentação de antes. Tanto que eu também quero competir em novembro, eu não sei. Jesus amado. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Motivação é a primeira coisa, né? Vai que dá certo, mas vai dar certo. Tem que ter uma atenção muito maior durante esse período da lactação, porque teu gasto energético aumenta, né? Você tá alimentando uma nova pessoa, seu corpo ele produz muito mais energia para esses processos. Então, assim, tem que prestar muita atenção. Por exemplo, se você quiser manter uma rotina de treino, por exemplo, numa competição, te expõe a um risco muito maior de um overtraining, por exemplo, maior risco de lesão. Então, tem que prestar muita atenção nisso. E eu não sei, vou estar te perguntando agora, mas eu acho que a primeira coisa, até a base da pirâmide do CrossFit, é a alimentação. Então, se a gente quer sair, sei lá, do sedentarismo para ser só um praticante ou ficar bem de saúde, eu acho que a primeira coisa é a alimentação, né? Não, com certeza. Mas assim, se a gente for pensar numa mulher gestante, o objetivo dessa mulher na gestação não é competir. É completamente diferente. A tia Claire, ela nem participou do Games, ela participou de uma, sei lá, acho que foi só do Open, né, por exemplo.
que se ela foi classificada, ela não foi para a parte principal. Então, o objetivo daquela mulher não é competir. Então, isso é importante também, porque tem muita gente durante a gestação que quer começar a inventar um monte de coisa com medo de perder o corpo que construiu antes da gestação e de depois da gestação não voltar como era antes. Então, a ideia é focar na gestação, focar no crescimento do neném, das coisas que estão acontecendo naquele momento, porque realmente é uma fase completamente diferente na vida da mulher. Então, esse é o foco principal. Então, eu tenho pacientes que chegam na consulta e falam, mas eu quero tomar creatina, quero tomar betalanina, quero tomar cafeína, quero tomar tudo durante... Cara, não é o momento. Você não tomou antes, tu quer tomar agora. Não é a hora. O foco é outro. Você tem que focar em se manter fisicamente ativa e manter uma alimentação saudável para diminuir a chance de ter qualquer tipo de complicação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Uhum. E tem muita gente que chega lá no teu consultório e fala assim, você falou do caso da gravidez, mas não sei, vou competir, vou começar a malhar, eu já chega falando assim, eu quero fazer isso porque eu vi ali, é assim. Não, tem caso também que eu já vi, de grávida competindo. Eu só vi um caso. Que foi no G4, né? Foi no G4, mas o neném dela teve complicação. Eu não sei se foi alguma coisa, não sei se já antes estava acontecendo, mas ele nasceu neonato, com baixo peso, teve que fazer uma cirurgia cerebral, enfim, teve bastante complicação. Caramba, não fiquei sabendo não. Gravidez não... Mas eu também não sei o histórico da mulher, se ela tinha alguma probabilidade genética de já desenvolver alguma coisa, se a família já trazia isso, enfim, a gente não sabe. Mas que não é o momento, né? De mãe pensar em ter a barriga trincada. Já teve uma época, não sei se vocês lembram, tinha uma nutricionista, acho que não sei se posso falar o nome dela, que ela é muito noiada com o corpo. E aí ela gestou, continuou treinando pra cacete, acho que fez dieta cetogênica ou low carb, enfim. E ela continuou com a barriga trincada durante a gestação. Surreal. Uhum. Surreal. Muito louco. A gente tem que pensar, e aí fica até o pensamento aí pra gente conversar pros nossos próximos encontros, né? Até que ponto essa mulher, ela só está pensando nela ou pensando realmente no filho e nela, né? Uhum. Porque a gente pode expor o neném a algum risco durante essa gestação se a gente faz uma restrição nutricional muito grande, né? Uhum. Graças a Deus, eu acredito que não tenha acontecido nada, mas é arriscado. Muito, né? Não, e o que eu tava falando com você é tipo assim, a pessoa já chegar no teu consultório, porque a pessoa chega pra mim muitas vezes e fala assim, vou começar a treinar agora, vou tomar whey, vou tomar creatina, vou tomar um suquinho. Cara, tá surreal. Atualmente eu tenho recebido vários... Eu tenho uma paciente que eu atendi na semana retrasada, eu até postei nos stories isso, que ela só marcou consulta pra poder tomar whey protein. Porque a mãe dela falou que ela só ia tomar whey protein se ela fosse nutricionista. Aí ela chegou na que consulta você e falou... liberasse. Eu falei, como eu posso te ajudar? Ela, eu quero tomar whey protein. Aí eu, calma. Por que você quer tomar whey? O que você tá fazendo? Há quanto tempo você treina? Uhum. Tudo bem que ela era atleta de ginástica olímpica, se eu não me engano. Mas assim, ela começou a treinar força, tem, sei lá, 6 meses, treinando força 2 vezes na semana. Não gosta muito de treinar força. E ela só se sentiu nessa pressão de começar a tomar whey, porque as pessoas da academia começaram a falar, ué, tu não toma nada não? Eu acho que tu precisa tomar whey. Aí ela chegou pentelhou a mãe dela, chegou na consulta falando, cara, minha mãe só falou que eu ia tomar whey protein se eu viesse aqui e você assinasse dizendo que eu podia tomar. Aí eu falei assim, olha, de indicação em indicação, pelo teu gasto energético, pelo que você me contou, não, você não tem muito por que tomar, não. Mas, pensando que você tem uma vida um pouco mais corrida, que você vai pra faculdade, não tem como achar boas fontes de proteína, você pode usar como uma opção de SOS pra te ajudar nesse período. Mas agora, a indicação pra você tomar todos os dias, terminei o treino, precisa tomar whey protein? Não precisa. Ainda bem que a mãe dela não mandou ir, porque quando eu levei o whey protein pra casa, minha mãe achou que era anabolizante. Aí eu falei, mãe, isso não é anabolizante, isso aqui é suplemento alimentar. Isso eu posso tomar. Ela, não, você fica tomando essas coisas. Eu acho vai que ter espinha. não, minha mãe achou que era anabolizante real. Eu acho que muita gente que não tá nessa área, né, principalmente nossos pais, não tem conhecimento sobre essa questão do suplemento. É porque acho que isso também é tudo muito novo pra gente, né? Antigamente não se falava tanto de nutrição esportiva, de suplementação, essa abrangência que a gente ganhou com o passar do tempo, graças a Deus. Antigamente a galera não via muito isso. Então, assim, qualquer coisa que você tomasse diferente era bomba. Não, porque esse suplemento é bomba. E minha mãe também falava toda hora. Quando eu comecei a musculação, que eu tenho a facilidade maior de desenvolver superior, ela foi lá no personal que fazia a minha série, tava dando personal, ela entrou na academia... O que
que você tá dando pra minha filha? Aí eu, mãe, sai daí. Aí ela começou a interrogar o cara, achando que ele tava me dando bomba por fora. Aí eu falei assim, mãe... E tava? Não tem, gente, não tem suco aqui, não tem suco. Não tava tomando nada, só tava comendo e treinando força. E eu também já fiz vôlei por muito tempo da minha vida, né? Que eu acho que facilita esse processo também. Então a gente precisa, né? Exatamente. A galera antiga, né, precisa desconstruir esse pensamento de que suplemento é anabolizante ou é algum tipo de medicação que vai trazer algum mal. Mas... a gente precisa de acompanhamento também, né? Porque se a gente pensa que é suplemento, é um complemento de algo que não está ajustado. Então, a gente só pensa em suplementar quando a sua alimentação não está bem ajustada, quando o seu consumo de proteína não está suficiente, quando você está com uma deficiência, por exemplo, de algum micronutriente, aí a gente começa a pensar em suplementar. Ou então, quando você passa por alguma condição, por exemplo, na gestação, que a gente tem uma demanda maior de ácido fólico, ferro, e aí a gente precisa realmente suplementar. Os pacientes veganos, que a alimentação a gente já sabe que é deficiente em vitamina B12, em ômega 3, em zinco. A gente precisa suplementar. Mas se forem situações normais, uma pessoa normal, saudável, que come bem de forma variada, não tem indicação para suplementação, entendeu? Ou então até mesmo que não quer algo muito grande, só quer treinar e se manter ativo ali. Talvez pra que vai querer tomar um creatina, um whey? Exatamente. Né? As pessoas chegam na consulta e elas duvidam do profissional quando eles não passam suplemento. Sim. Eu termino a consulta e o paciente fala, ué, tu não vai passar nada não? Eu falei, não. Tu come mal pra cacete, como é que eu vou pensar em te passar algum suplemento? Eu preciso ajustar a tua base, e aí depois disso, se tiver necessidade, quando você trouxer os exames, se surgir alguma queixa, que agora você não me mostrou nenhuma queixa, não precisa suplementar. As pessoas valorizam muito as cerejas de bolo, né, as coisas, não valorizam o que tem que ser feito, a alimentação e o exercício. Eu tenho vários pacientes que eles conseguem construir corpos maravilhosos só com alimentação e exercício. As pessoas não acreditam. Sempre vem aquela criatura e fala... Tá tomando o quê? Tá tomando o quê? Isso. Aí os pacientes chegam pra mim e falam, Letícia, todo mundo perguntando o que eu tô tomando. Você fala, você tá tomando, tá comendo brócolis, tá comendo arroz, feijão, pão, banana e tá treinando direito. Que é que a grande maioria não faz, né? Que tem preguiça de fazer. Exatamente. Isso aí. E outra coisa também por exemplo, tem pessoa que vai no nutricionista, sei lá se é nutricionista, não sei o que é, já aconteceu com algumas alunas minhas. O cara passou uma dieta pra ela de R$1.800. Como é que vai bancar isso durante, sei lá, 1 ano, 2 anos? A dieta não, a suplementação, né? Aquela suplementação de R$1.800. No primeiro mês tu vai fazer empolgadão. No segundo mês tu vai bancar? No terceiro? É no insustentável. quarto? É insustentável. É que nem a medicação que agora tá na moda também, né? O Ozempic. Recebo vários pacientes tomando e, tipo, chegando na consulta desesperados. Letícia, eu já tô há quase 1 ano pagando Ozempic. Eu não tenho mais dinheiro pra pagar isso. Eu preciso mudar minha alimentação pra eu conseguir manter a perda de peso que eu consegui perder com a medicação. E as pessoas precisam desconstruir o pensamento que primeiro vem a medicação e aí depois eu penso em treinar e mudar a alimentação. Óbvio que não, é o contrário. Você precisa começar a mudar seu estilo de vida e aí depois disso, se realmente a perda de peso estiver ainda resistente, você não estiver conseguindo atingir o objetivo para aquele momento, aí a gente pensa na medicação. Mas você acha que durante algum período ali, sei lá, um mês, seria válido tomar ou não? Primeiro começa com a alimentação mesmo ou não? Sempre começa com a alimentação. A gente sempre costuma fazer algumas perguntas para esse paciente que busca perda de peso e quer tomar alguma medicação. Então, assim, se ele já tentou por muitas vezes mudar a alimentação, ele já é uma pessoa fisicamente ativa, já muda o estilo de vida já é controlado e essa perda de peso é resistente, e aí talvez seja interessante a medicação. Mas se agora é um paciente que acontece na grande maioria dos casos, que não cuida do estilo de vida e já quer começar com a medicação, eu acredito que não faça sentido começar. Assim como os profissionais que eu também gosto de indicar, né, e acompanho, os médicos, né, eles pensam dessa mesma forma. Então, eu acredito que o principal é a gente mudar teu estilo de vida. Porque, assim, o remédio, ele vai te fazer emagrecer. Te fazer emagrecer é muito fácil. O paciente pode chegar na consulta pra mim e eu falar, olha, só você ficar 12 horas de jejum todos os dias, o resto você come o que você quiser, que eu já tô fazendo uma restrição calórica nele, e é isso, dane-se, se vira, ele vai emagrecer. E aí depois? Mas a chance dele reganhar peso é muito alta. É o que alguns pacientes relatam pra mim, que quando tomam o Ozempic, ficam enjoados. Sim, é um efeito colateral da medicação. E não medicação. sentem vontade de comer. Exatamente. E quem não sabe comer, o que faz?
É a mesma coisa para aqueles pacientes que chegam numa consulta com um profissional e já passa jejum. A maioria das pessoas não sabem comer, a relação com a comida é muito ruim. E aí você vai passar um jejum para essa pessoa, quando ela parar de fazer, a chance dela ter um transtorno alimentar, uma compulsão é muito grande. Então isso precisa ser muito avaliado. Te fazer emagrecer é muito fácil. Mudar hábitos é o mais difícil. Porque as pessoas acham que emagrecer é perder peso, né? Não vê ali que tem que ganhar uma massa magra, perder percentual. Eu tava vendo ontem, saiu um estudo que você perder... quanto maior for sua cintura, mais probabilidade de doenças cardiológicas você tem. Quanto maior for sua massa magra, menor sua probabilidade. De Alzheimer também. De Alzheimer, a gente tá vendo isso junto. A massa magra no membro inferior é o maior benefício para não ter Alzheimer, né? Cara, treino de força é o nosso remédio de todo dia. Sim. Isso também é algo que é importante a gente desconstruir da galera antiga. Por exemplo, a minha mãe, ela acha que o treino de força vai me fazer mal. Não, você não pode estar botando muita carga, muito peso. Não pode fazer isso. Eu falei, mãe, eu já treino há muito tempo. Eu já tenho todo um cuidado pra isso. E eu não posso deixar de fazer. Eu tenho uma hérnia na lombar. Se eu parar de treinar, eu vou sentir mais dor. Sim. Então a gente precisa construir essa ideia, principalmente para essa nova geração, para os Enzos, para as Valentinas, estão populando a musculação, que o treino de força é saúde. Eu fui num congresso, foi no Arnold, no início desse ano. E aí, o tema da palestra, eu já fiquei assim, cara, que palestra é essa? Não vou assistir essa bosta. Falando que existem pílulas para substituir o treino de força, o exercício. Não existe. Não tem como, é insubstituível. Então, a gente precisa começar a incentivar a importância da introdução do treino de força. Porque a primeira coisa que as pessoas que querem emagrecer, o que elas fazem? Vou começar a fazer cardio. Vou fazer cardio. Quando vê, a pessoa tá correndo, tá fazendo natação. Quando vê, tá fazendo maratona. E tá apavorada pra fazer treino de força. Que vira aquele saco de leite, né? Fica todo flácido. Com muita flacidez, exatamente. E a chance dessa pessoa reganhar peso depois é muito maior. Então, assim, o treino de força, a construção de massa muscular é um fator protetor para várias doenças. Para tudo. Na verdade, assim, eu tenho muito paciente que perdeu muito peso e aí começou dor no joelho, dor no cotovelo, dor no ombro, porque não tem a massa magra para dar esse controle da articulação. Então, eu tenho um percentual de pacientes que o medicamento que eu uso vai fazer força, exatamente isso. Tô com dor no ombro, treinamento de força. Tô com dor na lombar, treinamento de força. Que as pessoas esquecem que realmente o treinamento de força, ele é um remédio mesmo para dores articulares. E isso entra também na questão da inflamação, né? Que a inflamação quando a pessoa não tem essa massa magra... esse negócio de inflamação, né? Não, então... Agora é tudo inflamação, tu respira, tá inflamado, tu vai morrer porque tu tá inflamado. Tudo é inflamação agora. Sim, mas, por exemplo, quando a pessoa não tem a massa magra, né, a articulação, ela trabalha dobrado. E quando essa articulação trabalha dobrado, logicamente o tendão também começa a sofrer dobrado. Então, aí que começam as inflamações, as tendinites, as tendinoses, né? Então, a massa magra, o ganho de massa magra também entra aí para melhorar essas inflamações. Com certeza, até porque o tecido muscular, ele produz citocinas anti-inflamatórias, que é o que a gente precisa. O nosso contexto de vida atual, ele já gera muita inflamação. E o que a gente precisa fazer para equilibrar essa balancinha? Estimular fatores, coisas que diminuam essa inflamação. Como? Sendo fisicamente ativo, treinando força, diminuindo o consumo de álcool, prezando por uma alimentação saudável. E as pessoas precisam desconstruir esse problema de que, meu Deus, estou inflamado, estou com dor de cabeça, estou inflamado. Talvez esteja, todo mundo está inflamado. O ar que a gente respira é poluído, isso já gera inflamação. Então não precisa gerar esse alarde gigantesco, patologizando tudo. Meu Deus, estou com uma doença, estou inflamado. E lembrar que a inflamação é uma sinalização importante dentro do nosso corpo. Com certeza. Se a gente não inflamar, a gente não consegue ganhar massa muscular, não chega a célula de defesa, o nosso sistema imune não consegue melhorar a nossa imunidade. Inflamação é uma sinalização importante. Então, a gente precisa desconstruir esse pensamento e entender que, claro, a inflamação crônica de baixo grau, que está muito associado, né, aos pacientes que têm obesidade, que realmente pode expor essas pessoas a riscos de doenças maiores. E, apesar de você estar treinando musculação... Eu frequentemente estou em academias também e o que eu mais vejo é gente com halter de 1, 2 quilos
e achando que tá treinando. Claro, eu não vou tirar a importância do halter de 1 ou de 2 quilos. Ele tem sua valia. Mas é melhor usar na fisioterapia. Não, mas só ficar nele. Só ficar nele. A pessoa começou agora, vai fazer uma série lá de 15 repetições. Ok, legal. Mas semana que vem vamos tentar pegar um de 3, de 4, de 5. Claro que preservando a amplitude de movimento, a segurança da sua articulação. Mas a pessoa acha que está treinando força ali com 2, 3 quilos. A pessoa não quer sair disso. Esse é o problema. Não tem... Aí também tem aquele negócio dos 200 das Valentinas. Só quer trabalhar bíceps e tríceps, quadríceps e posterior de coxa. Não faz um abdominal. Não trabalha músculos. Não trabalha mobilidade, alongamento. Isso. Já chega botando carga e fazendo. Propriocepção, que é muito importante. O que eu mais vejo é a pessoa chegar já com 10 quilos no supino. 40 quilos no supino e já vai botando a carga e vai fazendo. Ficando 50 horas na musculação treinando. Se tu chegar lá 3 horas da tarde, que começa o pico dos Enzos, aí 5 que tu já saiu da academia, se tu perguntar, o mesmo Enzo ainda tá lá, fazendo levantamento terra que tá na moda. Isso. Estourando a lombar. Só pra filmar. Cara, surreal. Mas o que me deixa triste também, que eu tô pegando, assim, 80% no consultório, é que ninguém tem série montada por um profissional de educação física. Séries do TikTok. Isso está me consumindo por dentro, porque isso aumenta muito a taxa de lesão. Galera, vocês precisam ter um acompanhamento de um profissional de educação física, senão não dá certo. Mas não um dá ponto certo muito real. importante, desculpa te cortar, Débora. Corta. Eu vejo isso muito lá na academia que eu treino. O problema talvez não sejam os Enzos e as Valentinas que estão fazendo o treino do TikTok. Talvez sejam os próprios profissionais de educação física que não conseguem receber bem essa galera. A comunicação não é acertada. Então, eles veem ele se estourando. Aí eu não vou falar porque eu sei que ele vai me ignorar, porque eu não sei de nada, ele tá fazendo um treino no TikTok. Se ele quisesse, ele vinha atrás de mim pra falar. Claro que não! Os professores têm que ir atrás dessa galera e tentar conquistar. Tentar falar na mesma língua que eles. Porque, realmente, se eles se machucarem, quem vai ser o culpado? Vai ser o professor, né? Vai ter 2 trabalhos. E eu nunca trabalhei na musculação, né? Em academias de musculação. Mas trabalhei meia hora. E já foi suficiente para eu não voltar mais. O que aconteceu? Eu era estagiário na época. Aí entrou um rapaz que era transexual. Ok. Ele entrou lá, eu fiquei rodando pelo salão e tudo, durante meia hora isso, tá? Aí o rapaz sentou e começou a fazer um levantamento terra da forma que eu achei que estava inadequado. Eu fui lá, falei com ele. Falei assim, vamos tentar fazer dessa forma, assim, não sei o que. Ele falou, nossa, você falou comigo. Eu falei, olha aí, qual o problema? Aí ele, nunca ninguém falou comigo aqui dentro. Falei, pô, prazer, eu sou Tadeu, tudo bem? Me apresentei, pá. Assim que eu saí, o professor da musculação já falou o seguinte, nossa, tá dando ideia nele? Eu falei, é o quê? Tá dando ideia nele? Eu falei, não, tô ajudando. E os outros, eram 3 profissionais. Eram 3 profissionais e eu estagiário. Os 3 começaram a me zoar depois. Aí eu falei assim, eu fui no dono da academia, claro que eu não relatei isso, que eu não queria queimar ninguém. Aí eu fui lá e falei com ele, falei assim, não quero mais trabalhar na musculação, quero ficar só no meu crossfit. E saí de lá. Acho que o ambiente das academias não é muito sociável para tantos Enzos, Valentinas, mas também para uma senhora que está chegando agora, ou um transexual, porque o que eu pude acompanhar não foi muito bom, entendeu? Pelo menos a minha visão. Não. Porque a galera também tenta, principalmente os profissionais, né? Eu tô dando também meu relato pelo que eu vejo das academias que eu treino. Os profissionais, eles dão muito mais atenção para aquelas pessoas que eles veem como um alvo potencial de ser personal. Sim. Essa pessoa tem cara de que vai poder me pagar personal, então eu vou dar atenção pra ela. Isso. Cara, mas eu acho que isso é um problema muito mais a fundo. Porque a gente sabe que profissional de educação física não é valorizado. É ridículo um profissional de educação física, com o estudo que tem, com a faculdade que tem, ganhar R$4 hora. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Então, obviamente, o profissional ali vai querer ficar caçando personal, porque precisa sobreviver. Um profissional de educação física hoje, numa academia, trabalha 8 horas e por mês tira R$500.
R$600. Isso é ridículo, entendeu? Assim como tem na minha área também de fisioterapia em plano de saúde. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem uma cobrança em cima do profissional de educação física que ele mesmo se sente mal pela situação que ele tá, entendeu? Ele não é valorizado naquela área. Então, por isso que quando você tem um personal de musculação, o trabalho é nitidamente muito melhor, porque ali o profissional está dedicado, ele quer fazer uma periodização para você, ele quer gastar o tempo com você, ele procura o objetivo e tenta ganhar o resultado em cima do que você tem, mas é porque ali ele realmente é valorizado. A gente não se sente bem quando, eu vou fazer um trabalho, vou te dar R$30 pelo seu trabalho. A gente não vai querer trabalhar direito, entendeu? Mas, mesmo assim, seja antiético, eu entendeu? concordo. Mas as pessoas hoje em dia, principalmente nesse mundo de Instagram, acham que só o dinheiro que te valoriza. Se você não se valorizar acima de tudo, as pessoas não vão te valorizar e não vão querer pagar pelo valor que você oferece. Uhum. Então, assim, eu vejo isso muito na nutrição, que agora as pessoas só querem focar em paciente, dinheiro, tá, mas e a transformação que você gera nesse paciente? E o cuidado, você tá dando atenção? Você tá mandando mensagem? Você tá perguntando como é que ele tá? E a mesma coisa para os profissionais de educação física. A grande maioria, claro que tem muitos que são muito esforçados, assim, tem gente que é muito boa, mas ainda tem muita gente que só faz por fazer, só tá ali pra poder marcar se acomoda presença. também. Exatamente, e aí depois cobra, tipo, eu não sou valorizado, ninguém paga minha aula de personal. Mas você tá fazendo por onde pra isso? As pessoas estão te vendo? Você tá mostrando o seu valor? Isso é o mais importante. E não adianta você não dar atenção e a pessoa, quando encontrar com você, quanto é que é o seu valor do personal? R$500. Não vou pagar. Claro que não vai pagar. Você não mostra o seu valor, você não mostra o seu diferencial, você não mostra o cuidado pelas pessoas. Isso é muito importante. Hoje em dia, no mundo da internet, digital, tá se passando um pouco desapercebida essa questão do cuidado, do contato, do olhar no olho. Tudo é consulta digital, online. As pessoas estão sentindo falta disso. Então, os profissionais que têm esse diferencial, que olham pra você como ser humano, que você entende a pessoa, que você entende o problema dela, que você tá ali pra ouvir, pra ajudar, já é um profissional muito diferenciado. E aquela pessoa vai querer pagar pelo aquele valor que ela vê em você, porque não é preço, é valor. É completamente diferente. E a gente tá falando aqui com praticamente, né, eu ainda não sou, mas estou caminhando para isso, com 3 autônomos. Cada um aqui paga suas contas, a gente não precisa trabalhar em nenhum outro lugar. Ela trabalha somente como nutrição, a dela somente com fisioterapia, e eu com educação física. Eu ainda trabalho em 2 lugares, mas eu trabalho com praticamente captação de cliente. E hoje meus horários é praticamente como personal. Ontem eu dei praticamente 8 horas de personal, não dei nenhuma aula coletiva. Então a gente tá falando com 2, vamos botar assim, eu ainda não. Tu já é autônomo também, pô. Com praticamente 2 autoridades aqui nas suas áreas. E eu acho bem legal isso. Por quê? Porque muitas das vezes, quando eu vou dar aula, a pessoa me paga para eu transformar o corpo dela, deixar ela com mais massa magra ou então perder peso. E muitas das vezes ela não quer isso, ela quer só que chegar ali e desabafar. Ontem foi um dia, a garota chegou pra mim, caraca, meu trabalho foi isso, foi aquilo, e ficou. E eu treinei realmente com ela 15 minutos. O resto ela só quis desabafar. E ela falou assim, nossa, que puta aula. E eu pensando assim, que bosta de aula que eu dei. Às vezes ela só quer isso mesmo, só conversar e desabafar. Mas isso é fundamental. Eu comecei o personal desde que eu fui pra musculação, aí tenho feito uma vez na semana, e eu sinto a diferença que é surreal do treino com ele e do meu treino sozinho. Olha que eu gosto de treinar, eu treino bem. E é completamente diferente. Tanto em relação à intensidade, quanto também a questão dele me ouvir e me entender. Porque às vezes eu tô tão no automático do treino, tem que aumentar a carga, mas eu não tô sentindo o meu corpo. Então é um dia que eu não tô bem recuperada, que eu tô me sentindo mais ansiosa. E ele, como é uma pessoa de fora, ele já consegue perceber isso. Ele fala, Letícia, eu tô sentindo que você não tá tão bem. Vamos tentar fazer um pouco diferente. Não, diminui um pouquinho a carga hoje, que não sei o quê. Ele vai fazendo esses ajustes. Então é fundamental ter essa pessoa próximo, uma visão diferente de você. E sabe o que eu queria perguntar pra você? Porque isso acontece muito, principalmente no dia ou no primeiro mês de CrossFit, a pessoa chegar e desmaiar. Eu queria que você contasse pra gente, no dia que aconteceu esse fato de desmaiar, teve um relapso ali, como é que foi? Como é que você se sentiu? O que aconteceu? Eu desmaiei, gente? Você não tá...
Ah, tá, na musculação, Isso, né? não foi isso? Ah, é verdade. Pensei que eu tinha visto errado. Foi na musculação. Eu pensei que fosse no crossfit, que eu vi você falando crossfit. Não, Foi não, na não. musculação. Foi um dia que eu sou uma pessoa ansiosa. Todos os meus Insta-friends sabem disso, que eu sou uma pessoa ansiosa. E aí eu passei por um período bem caótico de vida, de estresse, de cobranças, de ansiedade. Que eu estava tentando lidar ali com as coisas da medida do possível. Mas só no dia? Não, eu já tava assim há um tempo, mas foi Uma um dia semana? que realmente eu não dormi direito, eu acordei já mexendo no telefone, resolvendo problema, pensando. E eu não saí de casa, só fiquei em casa nesse momento e eu tava com a sensação de que eu tinha feito um ódio do CrossFit. Eu terminei, falei, caraca, o horário que eu marquei com o Moisés, tem que ir. Quando eu terminei, quando eu tava pronta pra sair, eu falei, caraca, eu tô muito cansada. Eu acho que eu vou dar PT nesse treino. E aí peguei a bananadinha extra, fui pro treino. E aí cheguei lá já sentindo que eu não tava bem, sentindo meu coração já palpitando um pouco mais. Eu falei, Moisés, acho que eu não tô muito bem hoje não. E ele foi tentando dar uma segurada no treino, mesmo ele diminuindo um pouco a intensidade, do meio pro final do treino eu comecei a sentir hipoglicemia, teto preto, visão turva, tive que parar, olhar pra cima, respirar um pouco mais. E aí depois, quando eu cheguei em casa, ok, passou o treino, cheguei em casa e falei, cara, com certeza tá relacionado à minha ansiedade. Com certeza, com certeza. Eu conversei com ele depois e eu falei, cara, eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar. Porque depois da pandemia, as pessoas têm ficado muito ansiosas. De, sei lá, 100 pacientes que eu atendo, 99 têm algum grau de ansiedade, sofrem com ansiedade. E aí as pessoas esquecem que a ansiedade no nosso corpo sinaliza como se fosse inflamação, como se fosse um estresse, perdão. E aí quando a gente está estressado, o nosso corpo se prepara para correr e fugir a qualquer momento. Então assim, as funções teoricamente secundárias não são prioridade. Então, ele vai dar energia pro seu corpo correr, ele vai te deixar com a pupila dilatada, vai te deixar em estado de alerta. E isso faz com que você gaste energia. Faz com que você pegue o teu estoque ali de glicogênio que foi acumulado nos outros dias, nas refeições anteriores, e vá sendo depletado. Então, quando você vai chegar para poder fazer uma atividade já com esse estoque depletado, você não tem energia. E aí você começa a ter hipoglicemia. Então, para essas pessoas que sofrem com ansiedade e veem que isso influencia no rendimento do treino delas, né? E também tem como objetivo, principalmente, hipertrofia, que é muito importante que você chegue com energia para poder treinar. Sim. Você se atente à ingestão de carboidrato, que as pessoas acabam restringindo com frequência. Você tem que ter sempre um SOS, uma bananada, um suco de uva, uma água de coco, para poder utilizar, às vezes, ali naquele momento bem próximo do treino, e às vezes até do meio pro final, que eu até pensei nesse dia em usar, mas como já estava terminando, eu falei, vamos terminar, diminuir a intensidade, mas pode ser uma estratégia também para dar um upzinho de energia. E o principal, as pessoas precisam cuidar da cabeça, cara. Não adianta a gente ficar tentando arranjar intervenções para poder essa pessoa se manter bem, a gente não tá tratando a causa. A causa é a ansiedade. Isso a gente trata com terapia, psicólogo, às vezes até psiquiatria, com medicação. Então, essa pessoa, ela precisa ter um acompanhamento com o psicólogo pra gente conseguir diminuir esses níveis de ansiedade. Mas que dá pra gente arranjar formas de lidar isso sem interferir tanto no treino dela, com certeza sim. Tanto na nutrição, quanto também no treinamento, né? Que no caso, o meu personal, ele foi lá, diminuiu um pouquinho a intensidade, aumentou o tempo de descanso. A gente ficou conversando um pouco mais, se distraiu com outras coisas, e aí depois eu consegui voltar a treinar. E ela tá falando muito de ansiedade, tudo que eu mais vejo é a galera assim, vou aprender o muscle up. Aí fica se pendulando na barra todo dia. Pá, 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 pá. E toma ali ombro, toma ali ombro, toma ali ombro. Quando chega pra você e fala assim, Débora, eu quero aprender, mas aí a pessoa não consegue botar o ombro pra cima. O que você indica? O que você faz com essa pessoa? Periodização. Então, isso é uma coisa que está acontecendo muito também, porque eu atendo um boxe que eles fazem assim, naquele mês vamos aprender bar muscle up. Então, toda terça e quinta tem técnica de bar muscle up. Toda terça e quinta. Só que o que acontece? Os atletas não ficam só tentando terça e quinta. Eles aprendem a técnica terça e quinta, aproveitam que tá animado e fazem de segunda a sexta bar muscle up. Isso está acontecendo muito. E aí o que acontece? Bom. Eu fazia isso. E aí o que tá acontecendo? Muita gente tá chegando lá no consultório com muita dor no antebraço, com epicondilite, com dor no ombro. E galera, não é assim. Segue a periodização do boxe. Se o boxe botou terça e quinta, é terça e quinta, não é todo dia, entendeu? E aí a gente pode fazer algumas coisas para minimizar essas dores, que é alongar o antebraço, alongar o tríceps, fazer liberação, alimentação balanceada também, fazer compressa de gelo quando necessário e fazer recovery, tá?
E seguir a periodização, tem que seguir, galera. E pensando que essas... Só rapidinho, aproveitando pra gente não perder o gancho da questão do estresse e da ansiedade. Essas pessoas, né, que já são ansiosas por naturalidade, por conta do próprio contexto de vida, também ficam por conta do treino. Você acha que esse estresse e ansiedade do dia a dia também acaba aumentando a chance dessa pessoa ter alguma lesão no treino? Acaba, sei lá, tendo alguma alteração postural, levando mais nódulos por tensão? É o que acontece realmente. Não só a questão dos nódulos de pressão que a gente tem, que eu tento liberar no consultório, mas essa pessoa também não descansa, né? E essa falta de descanso acaba gerando lesão, né? A pessoa fica, como você falou, em estado de alerta o tempo todo. Então, a pessoa não relaxa, não dorme direito, que é o que acontece muito. Os meus pacientes atletas, eles ficam naquela animação o tempo todo, principalmente pela competição, que a maioria compete de semana em semana, que agora está tendo competição toda semana. Então, a pessoa fica ansiosa, dorme 3 da manhã, acorda às 5 para treinar às 6. O corpo não repousa, ainda tem trabalho, né? Que os atletas trabalham, a maioria. Então, tem estresse do trabalho e fica nessa rotina acelerada o tempo todo. Quando chega no consultório, é um momento que a pessoa tem de relaxar. E, geralmente, é 1 hora por dia, né? Nem por dia, uma vez por semana que a pessoa tem aquele relaxamento. Então, é aí que eu também... Eu falo para a pessoa fazer banho de gelo, que hoje em dia já foi muito comprovado que é benéfico para relaxar a musculatura, para desinflamar o corpo todo. A maioria não faz quando eu peço, porque tem medo, né? Porque acha que não vai aguentar o gelo, mas é muito bom. Claro que depende do caso também, então eu tenho que avaliar caso a caso. Mas esse estresse diário tem realmente causado não só... lesões por não dormir, mas também por não ter tempo de fazer uma mobilidade, não ter tempo de fazer uma flexibilidade, porque a pessoa tá naquela rotina de treino, mas trabalha ao mesmo tempo e não para, né? E isso gera inflamação. Essa inflamação que não é ruim, que não é boa. Uhum. E aí, como é que você diminui essa inflamação? Fazendo mobilidade, ativação, cuidando da alimentação. Fazendo força. Exatamente. Tendo momentos pra você, momentos em contato com a natureza, que é importante. Eu acho que o grande problema nosso é isso aqui, né, ultimamente, não só no treino, mas na alimentação, tudo a gente quer copiar, tudo que a gente quer se comparar ao outro, e isso é péssimo. Se a pessoa tá fazendo bar muscle up, eu quero fazer também, então eu vou fazer de tudo pra fazer, pra filmar, né, pra mostrar que eu tô fazendo, não porque você quer evoluir, né, e isso é ruim porque às vezes a pessoa apressa, né? O tendão não está preparado para isso, a musculatura não está preparada para isso, assim como a mente também não está preparada para isso, e é que desencadeia lesões, né? Desencadeia problemas de transtornos mentais também, porque a pessoa quer mais se vidrar na imagem do que na evolução, né? E no meu caso, quando a pessoa está nesse processo de aprendizagem de muscle up, ring muscle up, fala assim, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer um strict pull-up. Na base, né? Pô, chatão. Aí a pessoa me olha e fala assim, não, tá bom. Aí quando eu viro de costas... 1 hora lá tentando dar peitada na barra. Isso. Aí quando eu viro de costas, ela tá olhando lá o Instagram assim, ó. Isso aqui. Aí tá lá, paft, não consegue. Aí eu fico, não vai aprender. Aí o que acontece? Consegue fazer um muito sugado, todo torto. Pá. Consegui. Aí vem um monte de amigo, consegui, parabéns. Só que agora, vamos fazer de novo. Não dá. Vamos fazer no odd. Foi só pra filmar. Foi só pra filmar. Cara, você só vai sair, sei lá, de um número 0 de muscle up, strict pull up, e pra um número 15, quando você começar a treinar força. Mas aí é chatão. E parar de se comparar. E parar de se comparar, mano. Não só no crossfit, mas na musculação também. Na o problema vida. dos Enzos também. É porque um amiguinho coloca mais, o outro quer colocar mais. Eu já pedi pra revezar com o Enzo, que ele ia colocar um peso maior. Aí o cara foi lá e botou um peso maior que o meu. Falei, caraca, cara, que isso? Nem sabia que eu tava competindo aqui. Eu saí do crossfit pra parar de competir. Aí cheguei lá com musculação competindo. E o moleque de 15 anos. Pô, um homem com uma garrafa colorida. Falei, não acredito, cara. Mas é o que acontece também. Aí que entra a comparação também de que, ver o levantamento terra, você fazendo, que você do crossfit, você consegue fazer um levantamento terra maior do que as pessoas que treinam só musculação, mas pelo condicionamento físico que você tinha antes. Aí o cara vê tu fazendo, e eles caraca, não que é natural, não. O que tu tomou?
Aí tenta fazer igual, aí ganha o quê? Uma hérnia de disco na lombar, né? Por querer comparar e tentar fazer uma força maior. Assim, lá na academia que eu treino, tem o rei dos Enzos, que eu nem sabia que ele tinha. Ele era Enzo também, né? Porque ele tem cara de 30 anos. Aí eu descobri que ele tinha 20. Ok. Mas aí todos os outros Enzos subalternos vão nele pra poder pedir dicas de treino. Tem E é muito aquele cara que isso. faz aquele levantamento terra com 200 quilos, Tem muito isso. que faz o uso do suco com 20 anos. Ou às vezes nem isso, às vezes tá todo Não, mundo ele faz uso do suco. Não, mas às vezes o cara não tá nem levantando 200 quilos, tá levantando, todo mundo levanta 10 e tá levando 12. Aí ele, nossa, Ou até mesmo tem um volume muscular muito maior, que já chama a atenção da galera que entrou agora. Eu tenho alguns amigos que já treinam há muito tempo nessa academia, e eles já falaram, cara, eles já me pararam perguntando o que eu tava tomando, que eu treino muito bem, que eles me admiravam. Cara, olha isso. Surreal, e sendo que eles começaram a treinar, sei lá, tem menos de um ano, e já que com certeza se comparam e querem já pular etapas pra botar a mesma carga que o cara que treina 10 anos. É isso aí. É porque o foco é outro, né? Acontece. Diferente do CrossFit. O foco na musculação é muito mais estético, né? A pessoa entra na musculação pra ficar com um corpo bonito. E que, na verdade, não é isso, galera. O treino de musculação é pra força e é maravilhoso, né? É saúde. Com certeza. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou falando umas palavras, aí cada um de nós vai falar o que acha sobre. Tensão. Pode ser? Pode. Letícia, o que tu pensa sobre o CrossFit? Letícia não, deixa aleatório. Que cada um pensar primeiro, vai. Então já é. Então vou até mudar jogar agora. Tem CrossFit. que bater aqui na mesa. É. Quem vai Então- responder primeiro? Então vamos lá. O que tu acha sobre musculação? Essencial. Saúde. Pra você. Eu? Uma palavra só, tá? Não é pra discorrer, não. Bom. A gente Me já pegaram falou de o que era, né? surpresa. Me pegaram de surpresa. Vamos lá, então. Enzo na musculação. Você mentia? Pressa. Vem na minha cabeça pressa. Pontapé. Pontapé. Novidade. CrossFit. Alto rendimento. Comparação. Por que você falou isso? Ué, gente. O CrossFit tem dessas coisas. As pessoas se comparam muito. Ninguém olha pro próprio resultado. Nunca tá bom. Ah, mas o meu amigo faz 15 bar muscle-ups. Eu quero fazer 15. Mas na musculação também. Não, tudo bem. Mas aí tem aquela questão de competição, que na musculação talvez não tenha tanto, seja muito mais pelo físico. E aí as pessoas acabam se estourando por isso. E aí as pessoas que querem treinar pra não competir, se ferram. Que acham que estão no meio competitivo. Eu, por exemplo, no finalzinho, eu acho que eu já não queria mais competir. Mas parecia que as pessoas me pressionavam a isso. Foi até um dos motivos também do que eu saí do CrossFit. Porque parecia que a cada momento, todo mundo que me via treinar, e aí, vai na competição tal? Caraca, mas tu tá forte, aumentou tanto. Cara, eu não quero, eu só quero treinar. Eu só quero ir pra lá 1 hora do meu dia que eu não penso em estresse. Só isso. Então, eu acho que o CrossFit também tem essa questão de comparação, porque as pessoas às vezes te veem como uma pessoa, sei lá, inspiração, ou que já treina há muito tempo, e já tem essa pressão automática pra você competir. E às vezes a pessoa não quer. Acho que a pessoa já chega lá já pensando nisso. A pessoa nem tá, mas aí vê um outro já... Vai competir quando? Nossa, tu é bom pra caramba, hein? Mobilidade bom. Daqui a pouco já tá com 100 quilos. É, mas eu tenho um atleta meu de musculação que tá competindo supino. E é realmente competição, tá? Competição Powerlifting? dentro da academia de supino. Gente. E adivinha, não se preparou? Você chegou lá, botou 6 Chegou lá, não, botou. Aí ele filmou, né? Aí eu falei, e aí, como é que foi? Ele, não, foi maravilhoso, vê o vídeo. Não sai uma navalha. Mas ele entrou no clima de competição e quis competir porque todo mundo tava Que competindo não é também. Botou ruim o clima de pressão. competição, é muito Aham. bom, te estimula, te incentiva, mas talvez as pessoas também não estejam naquela vibe, não queiram isso. aham. Isso. O que eu penso sobre CrossFit? Processo. Bom, Então, Creatina. Vai, fala. eu pensei uma coisa diferente. Força. Força. eu ia falar suplemento, mas não é suplemento em si, também é necessário para reconstrução. Em construção.
Caro. Cara, Tá muito caro. é verdade. Lembrando, gente, que não precisa ter selo Creapure, tá? A creatina precisa ser monoidratada. Se ela foi aprovada no laudo, não precisa comprar Creapure, senão tu vai gastar um dinheirinho extra, porque as marcas pagam pra ter o selo Creapure, né? Então, fica aí de adendo. Mas uma coisa, e quando você falou creatina, eu lembrei de milagre. Mas eu não Milagre. queria falar, né? Porque as pessoas acham que quando toma creatina, ficam automaticamente fortes. E aí, se param de tomar, ficam fracas. Eu tive uma paciente que ela parou de tomar a creatina, ela parou de treinar musculação. Que ela falou que ela tava Já fraca. tá bom. Não, que ela começou a ficar fraca. Falei, não é milagre, né? Você viu o vídeo que eu postei no Instagram também? Do que colocaram sem creatina, um cara churriadão. Aham. Com creatina, um cara 5 vezes o tamanho. É, Não é milagre. não é suco. Não é suco. Vai, Débora. Obesidade. Malefício. Doença. Doença. Tira minha palavra. Droga. Doce de leite. Inflamação. Gostoso. São Cosme e Damião. Aleatório. De leite, não Ah, porque ele gosta daquele negocinho de doce. Ah, de Chup-chup. chupar. É. Tá. Ansiedade. Mal do século. Destruição. Sabe o que me fez lembrar? CrossFit. CrossFit me dava muita ansiedade pra eu perceber isso. Eu só percebi quando eu tava na musculação. É. Te deu uma paz Me interior. deu uma paz interior. Interior também, né? Interior, Posterior, com do certeza. lado. Aquele negócio de, tipo, não ter cobrança, não ter 10 segundos. Eu acho que esse negócio me gerava muita ansiedade. É, né? Sem contar com a cobrança das pessoas. Vai! Vai! Pô, ele me assusta, eu tô olhando pra... A própria cobrança de mim mesmo. Então, eu acho que era meio tóxico. Era uma relação meio tóxica. Aham. Cara, a gente tá chegando aqui no fim do nosso podcast. Eu queria que você, cada um de nós aqui, falasse algo que queira mostrar que tá fazendo. Eu, por exemplo, graças a Deus, durante o último episódio que nós fizemos para esse, eu acho que eu tô conseguindo me consolidar como um professor para crianças. Tô pegando muito aluna. Hoje em dia eu tenho uma aluna de 4 anos, a Maria, que não tá mais fazendo 4, hoje ela tá fazendo 5. Agora Parabéns, parabéns! a minha Maria Rita, ela tá fazendo 5 aninhos hoje, parabéns. Eu acho que eu tô conseguindo me consolidar como um professor de criança, que é uma coisa que eu já queria estar fazendo há algum tempo. E quando eu parei de investir nas academias que eu trabalhava e passei a investir em mim, o resultado tá vindo. Hoje em dia também eu tô conseguindo trabalhar com uma coisa que eu já queria há algum tempo, já dei 2 aulas, ela achou maravilhosa, que é com a dona Lúcia, que é uma cadeirante. Tá sendo muito legal, muito produtivo pra mim, que eu tô evoluindo como profissional, quanto pra ela, que ela tem relatado que tem gostado bastante. E são 2 coisas assim que eu quero me especializar, que eu quero tá continuando. E tu, Débora? Eu tô embarcando na área mais ainda empreendedora. Eu tô estudando muito para saber como que eu posso ajudar os meus pacientes na avaliação, né? Na avaliação funcional. Então, eu tô estudando já em começar a investir em aparelhos tecnológicos, né? Para avaliar movimento de snatch, corrida, musculação, futevôlei, né? Eu entender a biomecânica do movimento, né? Através do vídeo, para me conseguir avaliar melhor funcionalmente o paciente. Então, eu tô fazendo um estudo de empreendedorismo, um estudo de tecnologia para me começar a inserir nos meus pacientes. Você foi, acho que do Cristiano Ronaldo, né? Um aparelho que você utilizou. Foi, era o... Ai, caramba, agora você me pegou. Esqueci o nome dele, mas é um Mas aparelho como é que foi? tem... Os seus atletas gostaram? Então, é um aparelho de bota de compressão, que além de fazer a compressão, ele faz a crioterapia. Então, ele estimula... fez isso. Então ele estimula, ele faz uma drenagem, ele faz uma desinflamação rápida e faz a compressão também para melhorar a vascularização. Então ele é um ótimo potenciador para diminuir
os sintomas de inflamação. Quando eu levei pro consultório, teve gente que agendou comigo só para usar o aparelho. Então, isso foi até um estalo para mim, que eu precisava investir mais em tecnologia. Então, eu tô fazendo um estudo também financeiro para mim, né, começar a comprar, porque são aparelhos extremamente caros, né? Que a gente aqui na Zona Norte não tem acesso. Agora que eu tô acompanhando, eu vou até agradecer aqui que eu ganhei uma mentoria do ICFísio, né? Que tá me ajudando muito a entender não só os meus problemas financeiros, meus problemas de publicidade, marketing, mas também os meus problemas de não investir, né? No ramo de tecnologia na minha área. Que na Zona Sul, todo mundo já tem, né? Na Zona Norte a gente não tem, então eu tô tentando trazer, né? Então, é isso que vocês vão ver daqui a pouco. Novidades. E tu, Lê? Eu estou sempre tentando melhorar meus atendimentos, meus acompanhamentos, meu cuidado com os meus pacientes. Eu acho que, para quem é meu paciente, sabe que é muito além do que só ser um paciente meu. Eles são tipo uma família. Então, eu acho que ter essa construção de comunidade com meus pacientes é muito importante. E pensando nessa questão de comunidade, eu também acredito muito que o ambiente influencia muito nas nossas escolhas, nas coisas que a gente faz, influencia muito nos nossos resultados, nas coisas que a gente quer ter na vida. Temos novos projetos futuramente. Estou pensando em abrir um projeto, não vou falar muito, né, porque senão eu vou dar um spoiler. Abrir uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem compartilhar, que querem ajudar outras pessoas, sobre a minha supervisão. Então, fica aí o spoilerzinho do que vai aparecer. E também para nutricionistas, temos novidades, se Deus quiser, acho que final desse ano, início do ano que vem. Eu vou estar aí com umas amigas nutris, fazendo uns projetinhos para futuros nutris, para nutricionistas recém-formados. Então, temos bastante coisas no forno. Teremos Então, mentorias. Então, se seus pacientes são uma família, a gente tá brincando. Tem bastante tempo que eu não vou. Separados, mas jamais. Né? Ninguém é esquecido. Uhum. Já eu tô voltando. E eu posso até relatar aqui. Você faz uma parada bem legal, que você consegue reunir todos, dar aquele aulão maneiro durante uma vez no ano, né? Mais ou menos. O aulão é surreal, a energia é surreal. Eu sempre acho que vai dar errado, que ninguém vai. Aí quando eu chora. 60 pessoas, eu falo, meu Deus do céu, como eu vou dar conta disso tudo? Pra mim é meio surreal essas coisas. Mas é só pra eu ter certeza que as coisas estão dando certo, que as pessoas confiam no meu trabalho, que gostam do que eu faço, que tá tudo dando certo. Mas não briga comigo, não. A reunião que geralmente eu faço com meus pacientes é churrasco. Não é aulão, não. É uma forma de confraternizar. Mas também meus pacientes viram minha família, também. É surreal. Eu também até posso falar isso, porque... A gente compartilha praticamente os mesmos amigos, né? Mas... E eu tenho alunos desde quando eu me formei. Não vou falar nome, né? Mas eu tenho alunos de 3, 4, 5 anos comigo já sendo acompanhado. Eu tenho muitos pacientes que começaram comigo, sei lá, desde que eu atendia no box fechado numa caixa. Isso. Eu tenho gente que tá comigo desde o meu primeiro consultório, que eu atendia de jaleco, que, sei lá, talvez eu não fazia nem ideia do que eu fosse me tornar, do que eu fosse fazer hoje. Então, eu tenho muitos pacientes que já estão comigo há muito tempo. Eu não tenho como falar que essas pessoas não fazem parte da minha família. Elas me contam coisas que talvez, sei lá, a mãe, o pai, o namorado não sabem. Sim, então, assim, a troca é muito grande. E isso é fundamental pra gente conseguir continuar progredindo no acompanhamento nutricional e pros objetivos dela, porque, querendo ou não, influenciam na composição corporal e no comportamento alimentar. É isso aí, galera. Já é, Pablito? Não vai encerrar, não? Vai encerrar. Agora todo mundo sabe o nome do produtor. Filma ele agora. Pablito é o nosso produtor ali. Ó. Maravilhoso, dá todo apoio aqui pra gente. É verdade. Galera, olha só. No próximo podcast, a gente vai tentar trazer uma psicóloga para discutir sobre essa situação de saúde mental, transtorno de ansiedade. E o que mais? Acho que é só isso, né? Vamos né? falar mais sobre vamos deixar pra gente soltar pelo Instagram. Acompanha a gente no Instagram. Foi até uma das coisas que me pediram muito nas caixinhas de pergunta pra falar sobre compulsão alimentar, coisas do tipo. Como não somos profissionais da área, a gente decidiu chamar um psicólogo pra isso, né? Que é quem sabe disso. Exatamente. Encerra, Tadeu. Fala muito. Valeu, galera. É isso. Muito Esse vai entrar no make-off.
Obrigada, gente. Vamos gravar o encerramento? É melhor, né? Ficou meio confuso. Deixa eu salvar aqui. Ei. Pode fechar. Fecha aí vocês, menino. Não, bota o fone de novo. Ah, e tá. grava o encerramento. Você que vai encerrar, você começou. Eu? Obrigado, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Se gostaram do conteúdo, ativem o sininho. Muito blogueira.